Bênção poder estar aqui. Trago um abraço lá do pastor Lisanes, da Igreja Batista Morumbi. Faço parte da equipe pastoral ali. Cheguei em janeiro, estou começando agora a ter um contato maior com a igreja, mas a gente percebe que igreja é a melhor coisa que Deus deixou nesse mundo, não é verdade? Eu estava só ali desfrutando de tudo que a igreja aqui está fazendo esses dias e vai fazer. Isso significa, irmãos, que a igreja é um lugar que você ainda pode confiar. O Brasil pode falhar, mas na igreja você tem pessoas interessadas em vocês, tem pessoas que estão interessadas na tua família, interessadas nos teus filhos. E sem dúvida esse é um lugar de santidade, um lugar que traz você mais próximo do Senhor, faz com que você se descarregue aqui daquelas emoções durante a semana. Um momento de louvor como esse, eu estava ali desfrutando também do momento de louvor, quando você se derrama na presença de Deus. Aqui não vale quem você é em termos de formação, aqui vale o que você é em termos de quem o teu caráter está representando. Quando você se defronta com a santidade de um Deus tão grande quanto esse, que a gente fica cantando aqui, expressando para Ele, a gente começa a ver quão pequeno nós somos, não é verdade? Você aí no momento de louvor, eu tenho certeza como eu, de vez em quando as lágrimas caem. A minha esposa é muito sensível, ela é uma argentina sensível, não é aquela argentina tipo, né, joga contra o Brasil. E ela gosta muito de louvar a Deus, e às vezes eu percebo quanto ela fica sensível ao se deparar com a grandeza desse Deus conforme você vai adorando a Ele. E aí você se derrama. Acho que o momento do louvor é tão gostoso falando disso, você se derrama. E aí você fala para Deus aquilo que você é e o que você pretenderia ser. E fala para Deus aquilo que você está sentindo, a dor da alma, e Deus vai falando contigo no louvor. E você falando para Deus, e aí depois vem a palavra, que vai falar diretamente ao teu coração através do Espírito de Deus. Isso é legal na igreja, você vê todos esses elementos acontecendo num culto como esse. Aqui minha esposa, já falei, ela é uma argentina. Quando nós nos casamos, eu sabia o que eu ia sofrer quando o Brasil e a Argentina jogam. Nós temos 2 televisores em casa, para quando chegar essa oportunidade, geralmente a gente faz isso. Tem o meu filho lindo, parece com a mãe, dizem que quando parece com o pai, o povo fala, o importante é que tenha saúde, né? Ali o meu filhão, bacana. Queridos, essa manhã, eu queria que você fosse desafiado por Deus a olhar esse mundo como Ele vê. Deus tem um amor muito grande por esse mundo, senão nós não estaríamos aqui. A história começa lá na Palestina e vem parar aqui na América Latina, especificamente o Brasil, São Paulo, Santo André, a tua casa. Olha que coisa bacana. Deus, tão grande, Ele se torna um Deus que entra no teu coração, e isso é um paradoxo tão grande. Um Deus tão grande que é capaz de se fazer tão pequeno ao ponto de entrar na gente, viver com a gente e fazer de nós tão grande quanto Ele quer que sejamos, porque Ele é Senhor. Eu fico imaginando aqui um Deus que lá na eternidade passada Ele falava com o Filho, na plenitude dos tempos, eu vou te enviar para você morrer por um povo que eu ainda não criei. Pode imaginar isso, não é loucura? Olha o tamanho do Deus que você tem, que na eternidade passada, Ele tem umas conversas com a Trindade, que vai se desenrolar na história do ser humano. Isso não é acadêmico. Isso aqui é coisa que você observa pela fé, que os autores bíblicos são capazes, pela inspiração do Espírito Santo, usando o seu cérebro, né, eles vão escrevendo
aquilo que Deus determina. E o que eles escrevem são coisas tão profundas, tão grandes, tão grandiosas, que faz a gente aqui parar para, de repente, começarmos a rever nossa vida inteira em base a um Deus que não vive no tempo e no espaço como eu e você vivemos. Deus vive no Kairos. Não tem tempo para Deus. Você pode dar uma glória a Deus, que Deus vê o fim a partir do começo? Um Deus que lá na eternidade já fez tudo, antes da criação do mundo. E Ele simplesmente agora está observando os acontecimentos. E no meio desses acontecimentos Ele vai movendo a história para daqui a pouco, irmãos, Ele ter a primazia total de todos os acontecimentos desse mundo. Amém? Podemos dar uma glória a Deus para isso? Glória a Deus. Esse é o Deus que eu e você temos. Eu acredito que todos nós aqui estamos envolvidos em missões. Não existe missões. Existe a missão de Deus. E Deus está cumprindo a missão dele através da igreja. Quando cada um de nós aqui, a partir do lugar onde nós estamos, começamos a fazer aquilo que Deus quer. Eu tenho um ditado que diz: missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Amém? Quando você sai daqui cheio do Espírito de Deus, transformado pelo Espírito de Deus, e começa a ver coisas acontecendo na tua casa e a partir da tua casa até onde Deus quiser. Eu sei que Deus vai levar alguns como Márcio e tantos outros que saíram daqui para alguns lugares, porque isso tudo tem a ver com discipulado. Eu vou descer aqui um pouquinho, porque eu gosto de falar conversando com vocês. E eu creio num Deus que te chama para ser discípulo, não para ser membro de igreja. Vamos juntos? O único chamado que Deus tem para a sua igreja: toda autoridade me foi dada dos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Você sabe o que é discípulo, né? Discípulo é um seguidor, é um aprendiz. Há uma palavra, mateis, ela é muito mais forte para mim, porque o sentido dela é que você é um aderente. Quer dizer, uma pessoa que está colada. Já viu aqueles micos? Quando você pega um mico, ele trança os braços e as perninhas, né? E se agarra em você. Há um ponto, né, que onde quer que você vá, ele está ali junto, agarradinho. O discípulo é isso. Eu não faço discípulo para mim, eu faço discípulo para Cristo. Você lembra de Paulo, quando ele dizia: sigam-me porque eu sigo a Cristo. O discípulo, ele parece com o seu mestre. E ele vai buscar o seu mestre o tempo todo. Na era passada, quando havia uma pessoa que dizia: eu quero ser um discípulo, era uma criança. Começava com 3 anos e meio, mais ou menos, numa sinagoga. E o rabino ensinava tudo sobre sociedade a partir da Torá. E era interessante que quando chegava aos 12 anos, a criança tomava uma decisão: ou ser como o pai, ou então seguir a carreira de um rabino. Você lembra de Jesus, quando ele toma essa decisão de ser como o pai dele, um carpinteiro? Ele está participando aqui do processo todo. Eu vou ler daqui a pouco o texto, base para a gente conversar aqui sobre missões, que Jesus ele tinha esse costume de ir à sinagoga. Ele não era diferente de nenhuma outra criança. E é interessante que ali na sinagoga a criança aprendia tudo. E quando chegava nessa época, aos 12 anos, a criança tinha que tomar uma decisão: seguia a profissão do pai, ou então seguia como um rabino. E aí os pais vinham e diziam: será que meu filho pode ser como o senhor do rabino? E aí aquele rabino dizia sim ou não. É interessante isso, porque pegava a criança, a partir daí a criança ia viver com o rabino, para aprender a ser como o rabino. Não era uma questão simplesmente de sentar e pegar a informação, mas era a convivência com o rabino. Mas com Jesus a coisa vai muito mais além. Jesus, ele chega, você não precisa nem vir perguntar para ele.
Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. É Jesus quem vai até você e pergunta: você quer ser meu discípulo? E isso, irmãos, é um privilégio. Que no meio de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, você foi escolhido a dedo para ser um discípulo de Cristo. Amém? Amém. Isso aqui não é você não foi escolhido simplesmente para ser um espectador religioso. Isso significa que todo discípulo que se parece com Cristo faz aquilo que Cristo faz. Melhor, pode fazer obras ainda maiores do que aquela que o Senhor fez, do que aquelas que o Senhor fez. Estamos juntos, irmãos, até aqui? Isso aqui é o conceito de missões que a igreja precisa entender, que missões não é um programa, é a igreja. Toda vez que a igreja está fazendo alguma coisa aqui, que tem a ver com transformação, ela está fazendo a missão de Deus acontecer. E cada vez que você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, se chegando mais próximo de Deus, mais parecido com o Senhor, ela vai ficando. Ela fala coisas do Senhor, ela sonha as coisas do Senhor, ela toma decisões a partir dos princípios do Senhor. A sociedade começa a ser influenciada por uma igreja que faz a vontade de Deus. Amém? Essa é a missão de Deus. Deus não deixou a gente aqui simplesmente para vir e ou então, aquelas coisas que você vê por aí o tempo todo as pessoas. Deus quer que você saia constantemente desafiado de Deus a ser melhor. A sociedade comece a perceber a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa fala diferente, tem atitudes diferentes, e a sociedade começa a perceber isso. Isso tudo tem a ver com o discipulado. Por isso que eu diria que o missionário, aquele que faz alguma coisa para Deus com qualidade, é o discípulo experimentado. Estamos juntos, irmãos? É aquele que vê Jesus de uma maneira muito mais forte na vida dele e percebe os ensinamentos de Cristo através do Espírito Santo e aplica isso na sua vida. Isso só vai dar em uma coisa: missões. Amém? Missões. Porque missões é exatamente isso. Um Deus que na eternidade passada sacrifica o Filho na cruz não existente, no madeiro não existente, numa eternidade que Espírito era o que havia, e eles conversam entre eles e planejam tudo, e daqui a pouco começa a acontecer a história. Agora, é interessante isso aqui, irmãos, porque eu estava estudando um pouco sobre essa coisa de refugiados. Nós estamos vivendo aí uma situação nesses últimos tempos interessante. São cerca de 200 milhões de pessoas hoje que vivem fora do seu estado natal, do seu país, da sua nação, e que estão espalhados pelo mundo, fugindo pela vida. Eu não estou dizendo aqui imigrantes, estou falando de refugiados mesmo, pessoas que estão correndo para não serem mortas. E eu trabalho com 250 milhões de intocáveis na Índia. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho disso aqui para os irmãos. Os intocáveis, eles são os Dalits que estão fora do corpo de Brahma, que é dividido em 4 camadas espirituais, e eles determinam a sociedade a partir dessas camadas que se chamam o sistema de casta da Índia. Eu creio que vários de vocês já devem saber sobre isso. E esses Dalits são 250 milhões de pessoas que não podem mandar o seu filho a uma escola. Que a sombra do Dalit passar por uma pessoa deixa aquela pessoa impura. O Dalit, a mulher Dalit, ela só serve para catar excremento humano na casa do pessoal do sistema de casta.
por eles estarem fora do sistema de casta, porque não pertencem a essas camadas do sistema de castas, então eles são imundos. Quem está fora do corpo de Brahma se torna imundo. Eu chego até a perceber que a maioria dos indianos que não tem o conceito cristão, eles acreditam que o resto do mundo seja todo imundo. Interessante isso. Mas, falando dos Dalits, os Dalits não têm condições, não têm salário. Os Dalits, eles trabalham 8, 12 horas para ganhar um prato de comida. O homem Dalit, ele entra naqueles tubos de esgoto para desentupir esses tubos, sem máscara, sem nada. Alguns deles morrem. São cerca de 200 mil hoje que fazem esse trabalho na ilha. E esse povo, irmãos, se eles pudessem estar fugindo do país, eles fugiriam. Então, se nós adicionarmos aqui aqueles que vivem dentro dos seus países, mas que gostariam de sair porque não tem nenhuma condição de sobrevivência para os filhos, nem para eles, nós triplicaríamos esse número que eu disse aqui de 200 mil. Estamos juntos? Isso aqui é a situação em que o mundo hoje está vivendo. A Europa vai receber aí cerca de 4 milhões de refugiados. Eu estava perguntando para mim mesmo no outro dia em casa, será que a Bíblia fala alguma coisa de refugiado? Será que a Bíblia ela tem bases teológicas? A chave, minha esposa não pode ouvir barulho quando eu estou falando, porque pega todas elas. Será que Deus tem alguma coisa de teologia na Bíblia? E sabe o que eu descobri? Que a Bíblia é um livro de refugiados para refugiados. Já percebeu isso? A Bíblia é um livro que trata de comunidade móvel, nômade, que não tem um lugar fixo. Na verdade, a igreja deveria ser isso, né? Ela é instituição onde ela pode ser instituição, mas onde ela não pode, ela existe. Eu estava no Irã. Eu fui no Irã 2 anos atrás visitar alguns missionários, fazer o retiro dos missionários ali. Interessante que eu conheci um rapaz de 23 anos que era o líder dos pequenos grupos subterrâneos. Ele veio 3 horas da manhã me ver, porque é o único momento que ele saía de casa sem ser perseguido pela polícia secreta. E a jurisprudência lá no Irã é assim: se você aceita uma outra religião, você está sendo um traidor do governo, você merece a morte. Então ele chega 3 horas da manhã, bate na porta, eu com medo lá de dentro e ele com medo lá de fora. E quem é você? Entrou. Quando ele entrou, eu perguntei, conta um pouquinho da sua história. Ele me disse, quando eu aceitei a Cristo, imediatamente eu tive que dizer para o meu pai, para minha mãe, que eu tinha me convertido ao cristianismo. E eles tiveram que me entregar na primeira delegacia, porque pela jurisprudência, meus pais, eles seriam multados em $500 mil. Nós não temos nem $50 mil se juntar tudo que nós temos. E além disso, meus pais serão presos se eles não declararem que eu sou um traidor do governo. Então, eu já estou morto. Eu falei, você está morto? Como eu estou morto? O governo está me procurando. Qualquer dia desse, eles vão me enterrar. Eu falei, você não tem medo? Ele falou assim, morto tem medo, pastor? Eu estou morto. Eu morri no dia que eu aceitei a Cristo, para esse mundo, e morri para o meu governo. Agora, você tem que entender que um iraniano dizer que Jesus é o seu Senhor, ele está declarando que um judeu, na história, se tornou alguém muito importante para ele. E para o iraniano, ele já nasce querendo matar o judeu. Então você imagina aqui a situação desse rapaz. Mas ele me disse uma coisa, diz lá no Brasil, pode dizer no Brasil, que nós já somos 1,5 milhão de crentes. Que um dia nós vamos sair fora. Vai ser um banho de sangue. Mas nunca mais esse país vai ser outro. Isso é cristianismo.
independente do calor da fornalha, você é capaz de dizer assim: fique sabendo, ó rei, se o meu Deus quiser me tirar dessa fornalha, Ele o fará. Mas se não, continuaremos adorando ao nosso Deus. A minha oração por aquele rapaz, irmãos, não é que Deus o liberte, mas é que Deus dê força e fé para ele se manter de pé, até mesmo sob a ameaça da morte. Isso que faz o cristianismo, em lugares como esses, crescer, sair para frente. Conversei com o pastor Sabine, estou contando algumas histórias aqui, pastor, porque eu acho que é importante. Pastor Sabine da Romênia, esse homem não tinha unhas nas mãos, tudo arrancado, alicate. Mas cristianismo aqui é muito legal, né, irmãos? A gente aqui, a perseguição que a gente tem é perder o emprego, pastor. E eu acho que às vezes perder emprego é coisa de Deus. Se você pensar que Deus é soberano e que nada de mal acontece para você, ao menos que Ele permita, talvez você esteja naquilo assim: isso aqui é meu, eu não dou para ninguém, essa água aqui ninguém toca. Deus tem um jeitinho de fazer você mudar as suas opiniões, e às vezes Ele tira alguma coisa que você gosta, para que você comece a ver, orar mais, buscá-lo, entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Pastor Sabine, eu fui pregar na igreja dele em Brasov, lá na Romênia. Que privilégio pregar naquela igreja, pastor. E aí ele estava lá e eu pregando, né? Depois eu doido para conversar com ele. Aí falei para ele: pastor Sabine, conta um pouquinho da história do Senhor. Ele falou: passei 15 anos na prisão. Todo dia os meus carrachos chegavam para mim e perguntavam: está pronto para apanhar? Aí eu dizia: não. 15 anos, por causa do Evangelho. Eles se reuniam às vezes numa floresta, debaixo de uma árvore, a 20 graus abaixo de zero, eles voltavam, faziam mímicas de cânticos. Eu não podia ficar falando alto. Dividiam a palavra de Deus entre eles, memorizavam a Bíblia entre eles, e quando eles se reuniam, cada um citava o texto, a palavra que Deus tinha falado com eles. Ele dizia para mim que naquela época eles dividiam, por exemplo, um pão de 500 gramas, né? Dividiam no meio. Isso é para você a semana inteira, por ser um cristão. A semana inteira ele comia aquela metade de pão com 2 filhos em casa. Era um pedaço assim de manteiga que dava para os cristãos comerem durante uma semana inteira. Carne, nem pensar. Eles confiscavam tudo que os cristãos tinham, porque cristão não podia sobreviver naquele país. É interessante que ele disse para mim: você viu aqueles homens de cabelos brancos sentados na frente ali, enquanto você pregava? Eu falei: vi. Pois é, eles eram todos os meus carrascos lá na prisão. Hoje eles estão adorando a Deus comigo. Não é bacana isso, irmãos? Esse é o cristianismo que nós estamos vendo nesses dias acontecendo com os mártires dos nossos tempos. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 4, verso 16 a 21. Eu queria falar um pouquinho sobre o manifesto de Jesus, sobre qual é o seu papel aqui na terra. Nós já percebemos que Deus tinha conversado com Cristo lá na eternidade e dado para ele um trabalho. O trabalho dele era trazer a salvação, a redenção, a libertação, a cura para os pecados e a injustiça que existe nesse mundo. E aí Jesus agora, depois de ser batizado, de começar o seu ministério, ele está entrando numa sinagoga aqui. Uma sinagoga na cidade onde ele nasceu.
Eu gosto de Lucas, porque o livro de Lucas, irmãos, Lucas era um médico, e como médico é bem detalhista. Lucas também é bem detalhista, eu gosto disso aqui. Ele vai pegar detalhes interessantes e trazer para a gente poder refletir aqui coisas profundas sobre o ministério de Cristo. Olha o que diz o texto de Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume. Olha aqui, era costume do Senhor, aos sábados, ir até a sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí vem algo interessante que você não vai encontrar no livro de Isaías. Aqui há um elemento interessante que tem a ver com o ministério messiânico de Jesus. Olha o que ele diz: encerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui é interessante. Eu acho que todo mundo queria ver o milagreiro, o santo milagreiro, falando dos seus milagres, contando as suas histórias. Até então, porque Jesus, depois do batismo, ele sai, e muitas coisas sobrenaturais acontecem por causa do Espírito Santo que está sobre ele. E é interessante que Jesus, quando chega na sua cidade aqui, todo mundo conhece ele, é o Jesusinho, filho de José. Esse aí não é o Jesus, aquele que saiu daqui e tal. Então, vamos ouvir o que ele está falando, porque tem algumas coisas acontecendo por aí sobre esse Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: se você vem na igreja às vezes porque você quer um milagre, talvez era o que esse povo queria naquele momento. E Jesus, ele vai declarar algo aqui que tem a ver com todo o seu ministério, tem a ver com o nosso ministério também. Olha o que ele diz. Você identifica aí alguns ministérios que o Evangelho faz? Ele diz: eu vim evangelizar a quem? Está escrito. Eu vim evangelizar os pobres. Irmãos, aqui pobre pode ser tanto espiritual como aquele destituído de tudo que ele tem. Aquele que não tem voz. Eu chego à conclusão, irmãos, que todo o bom evangelho leva você de volta para a rua. Leva você a fazer leituras da sociedade e dar voz àqueles que não têm voz. Estamos juntos? Você pode ser um bom empresário, a tua empresa vai ser justa, a tua empresa vai ser honesta, você vai dar um bom testemunho, e o resultado disso, teus empregados serão abençoados. Você pode ser um bom professor, que vai ensinar valores, e fazer uma nação crescer em base a uma boa educação, e você está cumprindo a tua tarefa. Você pode ser um bom profissional, independente da área que você esteja. O Espírito de Deus agindo na tua vida, e você dando um bom testemunho. Mas geralmente, e sempre, a igreja vai ser a voz daqueles que não têm voz. Eu me lembro que quando os Dalits chegaram para a gente, depois de ver um missionário morrer com seus 3 filhos queimados dentro do carro, era o único que fazia alguma coisa pelos Dalits. Ele construiu um hospital, estava ajudando essas pessoas que o governo não ajuda por serem imundas. Nem tocar neles o governo pode. E esse homem estava fazendo esse trabalho, foi até a cidade comprar alguns suprimentos
emboscaram esse homem, o sistema de casta emboscou esse homem numa estrada e mataram ele com seus 3 filhos. Os líderes Dálits vieram para os cristãos e disseram: nós nascemos hindus, mas não queremos morrer hindus. Se nós aceitarmos Jesus, será que Jesus aceita a gente? Essa foi a pergunta que eles fizeram para nós. Irmão, nós não estamos falando de 250 pessoas que passam por aquele portão e chegam aqui. Pastor André, dá para a gente assistir o culto aqui na sua igreja? Nós estamos falando de 250 milhões de pessoas que, se considerado uma nação, seria maior do que o nosso país, ou maior que os Estados Unidos hoje. E eles fizeram essa pergunta: será que Jesus nos aceita? O que vocês acham, irmãos, diante de um texto como esse? Jesus tem a resposta para esse povo? Essa resposta não depende de uma igreja, depende da comunidade cristã em todo o mundo. Essa resposta é muito séria para se dar, porque nós estamos falando aqui da mão de obra barata, nós estamos falando aqui de gente explorada, nós estamos falando aqui de gente sem educação alguma, sem qualquer formação, pobres, em todo sentido da palavra. E esse povo vem e pergunta: será que Jesus nos aceita? Fome espiritual, fome material. Gente, irmãos, eu vivi na Índia, fiquei 1 ano trabalhando na Índia. Eu comia com a mão direita e limpava o fiofó com a mão esquerda. Lá não tem papel higiênico. Você vê aquele buraco no chão, você fica igual um goleiro, né? E depois joga um pouquinho de água na mão esquerda. Eu não sabia que o copinho que tinha lá era para lavar a mão esquerda. Eu tomei, eu estava com tanta sede, mexi com água, botei para dentro, mas ó, estou aqui, irmão. Eles perguntaram para a gente: será que Jesus aceita? Sabe, irmãos, nós tivemos que parar para fazer uma análise. E aí fomos fazer uma análise de o que significa vir a Jesus Cristo. Aí chegamos nesse texto. O Evangelho não é blá blá blá. O Evangelho não são elaborações filosóficas. O Evangelho, muitas vezes, irmãos, não é aquilo que você está acostumado a ouvir. O Evangelho te leva a ser aquilo que ele se propõe na vida de uma pessoa. É interessante que nesse momento eles fizeram 3 pedidos para a gente: liberta os nossos filhos. Nossos filhos são escravos. Nossos filhos não têm direito a estudar. Aliás, irmãos, eu estava estudando a história de Ambedkar, que foi o escritor da Constituição da Índia. Ele era um Dalit. E o pai dele foi colocado na linha de frente do exército para combater, porque queriam que todos os Dalits estivessem na linha de frente. E o pai dele disse: eu nunca vou deixar meu filho passar por isso que eu passo. Ele viveu 1 ano procurando uma escola para o filho. E as escolas eram dominadas por brahmanes, da casta superior. E toda vez que ele chegava na casa ou na escola e procurava o brahmane, o diretor da escola, e dizia: será que você pode aceitar o meu filho? O brahmane dizia: sai daqui. Ele passou 1 ano andando de escola em escola, até encontrar um brahmane que disse: tá bem, eu vou aceitar seu filho, mas ele vai estudar do lado de fora da classe, sentado no jornal. E se ele tocar numa das crianças, deixar alguma criança impura dentro dessa classe, ele vai ser espancado aqui e vai ser expulso dessa escola. Você aceita? Pega a bibliografia de Ambedkar, você vai ler um pouco da história desse homem, do sofrimento dele para escrever a Constituição que aboliu o sistema de casta na Índia em 1947. Esse homem se tornou o ícone dos Dalits até hoje, sendo que nunca ele conseguiu fazer a Constituição valer, porque quem manda é a religião e não
a política. Aliás, todos os políticos estão sujeitos ao que os brahmanes pensam. Você tem uma ideia que complicado é viver na Índia. E esse homem, ele fez com que o filho estudasse. Depois alguém tirou o filho de dentro da Índia, fez ele estudar na Inglaterra, ele voltou para lutar em favor dos seus queridos conterrâneos dali. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Aonde estava a igreja todo esse tempo? Lá na Índia. Aonde estava? Ela estava com o povo de caixa superior. Ela estava fazendo conluiozinhos para se manter dentro da... A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente comenta aqui sobre corrupção no Brasil, mas a igreja precisa ser muito mais igreja, irmãos, e aprendermos que a nossa cidadania enquanto brasileiros é simplesmente de alguns anos. E eu e você somos cidadãos do reino eterno. Amém? Estamos de passagem, estamos brasileiros enquanto vida, mas somos cidadãos do reino eterno. Então, irmãos, aqui você está vendo uma coisa interessante. No verso 18, Jesus diz que há um mistério na missão dele. Em primeiro lugar, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não há ministério sem Espírito Santo. Aliás, não há salvação sem o Espírito Santo. E é interessante que só com o Espírito Santo Jesus faz o que ele fez. Por isso que muita coisa na igreja pode ser feita sem Espírito Santo, viu, irmãos? Muita coisa na igreja pode ser feita com o nosso adestramento, com o nosso treinamento, com a nossa formação. Agora, com o Espírito Santo é muito legal, porque você vê nos olhos, você consegue ver paixão, você consegue ver as pessoas sentindo aquilo que elas cantam. Às vezes a igreja ora e um milagre acontece. Os sonhos de Deus passam a ser os nossos sonhos. É isso que Jesus expressa durante todo o seu tempo aqui na terra. E aí Jesus, ele vai tocar na sua caminhada até a cruz todos os excluídos que passavam por ele. Ele pega o leproso, você lembra do leproso? O leproso, quando vinha, ele tinha que gritar a 10 metros da pessoa que ele ia cruzar: impuro, impuro, impuro. Aí a pessoa se afastava, porque era assim que tratavam os impuros, os excluídos. A mulher com fluxo de sangue, que ela se esconde para poder tocar em Jesus. Quando ninguém está vendo, ela vai e toca em Jesus. Jesus vai tocando todos os homens e mulheres que ele vai passando, irmãos, e trazendo vida, mudança, transformação. Aliás, nós só estamos aqui porque Jesus trouxe uma transformação muito grande, uma mudança de paradigma tremendo para a sua época, para que o Evangelho pudesse se espalhar por todos os lugares. Irmão, Jesus, Marcos 2,12, diz que ele levantou-se e fez com que aquele rapaz paralítico, descendo pelo teto, eu fico imaginando coisa tremenda, um teto, de repente, um bocado de cisco caindo lá de cima, Jesus embaixo, olhando aquele negócio, e aparecem 4 carinhas lá em cima, dando sinal para Jesus, para que Jesus curasse aquele homem que vai descendo por uma corda, uma maca, de cima do teto. Coisa de louco, coisa de louco. Nós precisamos ver isso acontecendo no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Quando você está doente, o camarada vai lá e ora por você. Quando você está numa situação difícil, a pessoa vai e toca em você. São irmãos mais achegados do que a tua própria família. Aqui na igreja, nós temos uma terapia muito legal que acontece por causa do sangue de Cristo Jesus
em cada um de nós. Amém? Isso foi tudo obra do Espírito. Tudo obra do Espírito. Não há ministério, não há igreja que seja uma igreja verdadeira sem a obra do Espírito Santo de Deus. E aí, a gente quer ir para a rua, a gente quer tocar no pobre, quer tocar no oprimido, quer trazer aquelas pessoas, irmãos. O Dalit, ele é chamado de cachorro imundo. Eu trouxe para a conferência missionária lá da IB Morumbi um Dalit para falar. Foi a coisa mais linda, pastor. Os 2 primeiros domingos, foram 3 domingos de missões lá na igreja. Os 2 primeiros nós trouxemos brasileiros, falando de missões. E no último eu trouxe um Dalit para falar para a nossa igreja quem ele era e quem ele é. Ele disse lá na igreja: eu era tratado como um cachorro imundo na minha sociedade. Um dia, por atravessar a rua e passar na frente de uma casa de um homem que era da casta superior, ele saiu de dentro da casa, me bateu e deu 24 horas para minha família se mudar da nossa vila para outra vila. E o Dalit não pode nem ir pela estrada caminhando, ele tem que ir por dentro do mato, porque até o pó que ele traz da sua casa contamina as pessoas. Ele disse que um dia, jogando bola, ele atingiu um garoto, e quando aquele garoto soube que ele era um Dalit, ele apanhou dos meninos. Mas ele disse que um dia o irmão dele chegou na casa dele: olha, encontrei na rua um povo que cantava sobre um Jesus. E eles pregaram o Evangelho e disseram que o Deus deles criou a eles a imagem e semelhança deles. E que esse Deus não divide o homem em castas. Eu aceitei esse Jesus, cara. O nosso destino mudou, ele contando isso. E aí ele disse: eu também quero esse Jesus. E a partir daí esse homem mudou. Hoje ele é o vice-diretor de 107 escolas com 30 mil crianças Dalits. Esse homem hoje luta pela justiça dentro do seu país. Construiu um hospital que será uma faculdade de medicina. Nós construímos lá uma faculdade de direito, que queremos os Dalits daqui a pouco defendendo a si mesmo na sociedade. Temos um seminário com mestrado e doutorado. Muito mais outras coisas que eu quero levar você, mano. Estou indo a cada semestre, por 10 dias, visitar tudo que Deus está fazendo naquele lugar, porque eu tenho certeza que Deus quer reproduzir esse ministério. O Brasil, queridos, é o 5º país em termos de tráfico de bebês, em termos de tráfico de órgãos, em termos de tráfico de mulheres para o sexo. Eu creio que a igreja tem alguma coisa a ver com isso diante de uma mensagem como essa ou não. Eu creio que Jesus está preocupado com a sociedade, irmãos, quando ele fala que ele vem ser a voz dos pobres, ele vem curar os quebrantados de coração, ele vem pregar a liberdade aos cativos, ele vem restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade aqueles que estão no cativeiro. E para terminarmos, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus 25, 34, porque aqui está a conclusão. Eu creio que o texto de Lucas 4 fala do início do ministério de Jesus. Aqui é um termo, aqui nós vamos ler um texto escatológico. Agora estão diante do trono para o julgamento. E olha aqui que o Senhor vai dizer, no verso 34, capítulo 25 de Mateus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vê? O reino está preparado desde quando? O diabo não pegou Deus de surpresa. Antes de qualquer coisa existir, Deus já havia preparado
o reino para mim e para você. Enquanto estamos aqui, somos refugiados desse mundo. Estamos de passagem por esse mundo. Peregrinos, como em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, está dizendo: peregrinos dispersos. Estamos brasileiros, mas não somos daqui. Amém, irmãos? E olha aqui o que o Senhor diz no verso 36. Não, verso 35. Porque tive fome, tive sede, era estrangeiro. E está falando dos refugiados. Estava nu, adoeci, estive na prisão. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Isso aqui, irmãos, não tem nada a ver com dinheiro, né? Você pode ver que o justo aqui, a ovelha, ela é até inocente, porque parece que ela faz aquilo que Jesus faria, porque ela tem o caráter de Cristo. Isso aqui não tem nada a ver com quanto você tem no bolso, tem a ver com o que você faz com o que tem no bolso. Quando você vê a necessidade, quando você vê o caído, quando você vê a pessoa numa situação difícil, tem a ver com quem você é e menos com quanto você tem. Estamos juntos, irmãos? Porque você passa a ser a imagem de Cristo, o Cristozinho ambulante, que as pessoas querem ver o que aconteceria se Cristo estivesse no seu lugar. E aí ele pergunta inocentemente: mas quando eu te vi com fome? Quando eu te vi com sede? Quando eu te vi preso? A gente não vai ver, aliás, você sai por aí, você vê até umas teologias interessantes, né? Eu sou cabeça e não cauda. Sou filho do rei. A gente vai falando uns negócios interessantes que está até na Bíblia, mas não é nesse contexto, né? Aonde quando é pisar essa terra aqui. Tem umas teologias interessantes. Aqui, irmãos, o que Deus está dizendo para a gente através do Senhor Jesus é que não vale nada daquilo que eu e você tenhamos, nada que tenhamos ou que somos impressiona a Deus, senão o coração quebrantado e contrito, senão alguém disposto a ser a imagem daquele que te chamou das trevas para a sua luz. No outro dia eu chamei o Paulo Capelete, que vem aqui no domingo que vem, para pregar na minha igreja. Eu falei: só que você virar vestido de mendigo. Aí ele falou: legal. Aí ele pegou um cobertor sujo, colocou nas costas, despenteou o cabelo, já é feio, né? Aí jogou cachaça naquele cobertor e mastigou um ar. Aí na esquina ele tirou o sapato e tal, saiu e veio, né, cambaleando pela rua. Aí chegou na porta da minha igreja, falei: vamos ver se ele vai entrar. Eu lá, sentado lá, olhando, já tinha avisado para a igreja que teríamos um pregador, todo mundo esperando o pregador, e o pregador não chega. Aí chega o Paulo, manteve a ponta lá na porta, eu olhei e falei: não vai entrar. Aí os diáconos logo agarraram ele, né, ficaram lá na porta, segurando e tal. Aqui não. Aí no final ele convenceu e sentaram ele lá no último banco, quietinho, fica aí, quietinho, e dois atrás dele. Aí quando eu vi que ele entrou, eu falei assim: irmão, vamos cantar aquele hino que dá boas-vindas aos nossos visitantes. Sai do seu lugar, dá um abraço gostoso do visitante. O lugar que ele estava virava uma clareira, ninguém queria chegar perto do Paulo. Aí eu perguntei: alguém aqui quer dar um testemunho? Aí ele levantou a mão, aí o povo logo já em cima dele, né? Aí, não, deixa o homem dar um testemunho. Aí ele veio, foi sujando a parede, estava cheio de carvão aqui no negócio. E atrás deles, aí chegaram lá na frente e tal. Eu falei: irmãos, aqui está o pastor Paulo Capelete. Ele vai pregar sobre esse texto que eu
lendo aqui para os irmãos, Mateus 25, 34. Irmãos, a gente não gosta do diferente, a verdade é essa. E existem pessoas nesse mundo que, ao menos que a igreja vá, eles nunca virão. Ao menos que a igreja dê a graça, eles nunca virão. E são escolhidos de Deus, são pequeninos do Senhor. Quantos aqui estão na igreja há menos de 10 anos? Levante sua mão. Menos de 10 anos. Então, se eu te visse há 11 anos atrás, será que eu diria, essa daí vai ser uma crente? A gente sabe, né? Mas Jesus sabia. Você era pequenina do Senhor. Ele já tinha te escolhido. E Ele sabe, irmãos. Nós não sabemos. Por isso que ao menos que a igreja vá, a graça nunca alcançará os pequeninos que o Senhor tem espalhado por esse mundo e que estão esperando Jesus. A pregação àqueles oprimidos de coração, pobres em todo sentido, que carecem da graça do Senhor. Eu tenho descoberto, irmãos, que eu não me amo, que eu não amo o meu próximo, não. Amar a Deus até que eu engano legal. Dizem que o momento que Edson Queiroz falava isso. O momento que o crente mais mente é quando ele canta. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso. Aí Deus começa a quebrar e faz amar. Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Irmãos, cristianismo sem sofrimento não existe. Se cristianismo sem esse conceito de que eu sou peregrino, que nesse mundo terei aflições, meu bom ânimo é a minha esperança. Se temos esse conceito, irmãos, isso aqui passa a ser o melhor lugar do mundo. Eu me agarro àquilo que eu sou, àquilo que eu tenho. Mas quando eu entendo quem é o meu Deus, para onde eu estou indo, eu faço disso aqui o instrumento de Deus, para que outros vejam a sua graça. E principalmente aqueles que nunca veriam a graça, ao menos que a igreja chegue até eles. Amém? Amém. Essa é a minha palavra para essa manhã. Deus te abençoe muito, que Deus abençoe essa igreja a sermos uma igreja missional, não missionária, missional. O conceito da missão de Deus está aqui entre nós. Cada um de nós saindo por aquela porta, entrando por aquela porta, somos a missão de Deus. Essa missão acontece a partir do lugar que estamos, até onde Deus colocar os nossos olhos. Deus abençoe ricamente cada um.